Então, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar correr com um pouquinho de informação agora no começo e depois que eu correr com um pouquinho de informação agora no começo, a gente entra nas perguntas, tá certo? Então, é o seguinte, a gente pensou em fazer essa live dentro do seguinte contexto. Hoje a gente tem ouvido falar muito de rejuvenescimento, qualidade de vida, longevidade. Então, assim, são vários conceitos esses que têm surgido hoje no mercado, têm surgido hoje no momento, têm surgido hoje em discussão, e eu queria trazer isso daqui para discussão, tá certo? Por quê? A gente ouve se falando muito de suplementação e longevidade, coisas recentes, novidades e sem assim um padrão científico conhecido. A gente vê muita gente falando barbaridades, a gente vê muita gente trazendo novidades, mas a gente vê que dentro desse conceito as pessoas estão um pouco perdidas em termos de informação. Inclusive a doutora Catarina Scoura entrou aqui. Ô Catarina é fantástica em termos de dor, DBS, dor crônica, ela é realmente aí uma pessoa diferenciada nesta área. Catarina, vem aprender um pouquinho de osteoporose, que você já deve estar entrando na idade de precisar fazer uma densitometria. O Jackson que está falando aqui. Então, aqui dentro desse conceito, o que a gente veio aqui? A gente veio aqui para a live de hoje para tentar trazer um pouco de verdades e um pouco de conhecimento em relação a isso. Então, pessoal, agora começando de verdade dentro desse tema osteoporose e longevidade, vamos lá. A questão é o seguinte, eu falo muito para os pacientes meus. Se você for aqui no Museu do Ipiranga de São Paulo, você for aqui e pegar uma imagem de 1800 e alguma coisa, boa noite, Ingrid, e você pegar uma mulher lá, 1800 e alguma coisa, e você olhar no quadro e for uma senhora bem senhora, você vai ver na idade lá, é uma moça de 43, 44, 45 anos. E uma mulher de 43, 44, 45 anos em 1900, 1910, 1920 era uma senhora. Hoje é praticamente uma menina. Então essa relação de longevidade é uma coisa que a gente tem que começar a ter em mente, a gente tem que começar a entender como que isso acontece, como que isso ocorre. Dentro desse conceito, vamos lá. Tá bom, André, então você está me dizendo que uma senhora em 1920, há um século atrás, com 43 anos, ela era uma senhorinha e hoje ela é uma menina. Perfeito. Me dá um dado mais palpável. Vamos lá. A expectativa de vida da mulher em 1920 era algo em torno de 50 anos. A expectativa de vida da mulher hoje, 100 anos depois, está em mais ou menos 80 anos. Então a gente quase dobrou a expectativa de vida da mulher em um século. O que a gente tem que entender com esse dado? Que quando eu falo que a média está em mais ou menos 80 anos, e eu pensar que tem muitas mulheres que morrem de feminicídio, atropelada, acidente automobilístico, assalto, câncer, problemas decorrentes do parto. Então, se eu tenho todas essas mulheres que morrem antes, quantas pessoas não estão vivendo? 88, 90, 92, 103, 105, 107, 101, 97, 97, 97, 92. Para a média dá em 80. Então, a gente tem que entender que a gente está vivendo mais. Quando você entende que você está vivendo mais, você começa a enxergar a vida diferente e você começa a entender que você vai precisar do seu corpo por mais tempo produtivo e você vai precisar do seu corpo de uma forma diferente. Essa informação, ela é extremamente agradável e interessante, mas ela também é apavorante se você for pensar que você vai viver mais de 100 anos e que você pode ficar preso em um corpo ruim. Então, assim, tem tido um tema recentemente relacionado à qualidade de vida e longevidade. Quando a gente foca esse tema de qualidade de vida e longevidade para ortopedia, para minha parte, cirurgia de coluna, ortopedia, a gente vai se focar em 4 pilares. Vocês vão ver, pessoal, que nós vamos repetir coisas aqui até que vocês realmente absorvam essa informação. Tudo bem, Rusa? Então a gente tem 4 pilares. Eu vou ter que ver massa óssea, massa muscular, qualidade articular e a qualidade hormonal do indivíduo. Então, quando a gente fala de longevidade, a gente vai se prender em 4 pilares:
massa óssea, massa muscular, qualidade articular e qualidade hormonal. Ponto, é isso. Hoje nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir qualidade óssea, osteoporose e envelhecimento. Tá bom, André, você falou de massa óssea. Brinca comigo, tá? Massa óssea a gente pode repor cálcio, vitamina D, vitamina K. E em relação à massa muscular, eu posso repor whey, eu posso repor outros tipos de proteína, eu posso repor creatinina, eu posso fazer uma reposição ID, fazer uma reposição de ômega 3. Em relação à qualidade articular, você tem condroitina, glucosaminas, condris, o C2, as vitaminas B, o etna e outras medicações, e você tem a parte hormonal do indivíduo, que vai ter uma relação absurda em relação à qualidade de vida, como está a sua taxa de testosterona, por exemplo. Então, todos esses fatores eles têm que ser avaliados no indivíduo se a gente estiver discutindo longevidade. Pô, André, eu vou discutir isso com quem? Com o meu guru da internet? Não, pô. Você vai discutir isso com o seu médico. Tá bom, mas as informações que eu recebo na internet, elas não são válidas? É claro que elas são válidas, eu estou tentando fornecer informação aqui na internet, mas você tem que pegar essa informação. Tudo bem, doutor Sérgio? Melhor psiquiatra do Brasil, quem precisa de um psiquiatra, doutor Sérgio Rotatinha lá do Sírio. Pode seguir ele, pessoal, eu super indico. Então, vamos lá. Nós estamos aqui em relação a essa parte de rejuvenescimento. Eu tô aqui, tô dando informação. Pô, André, eu vou pegar a sua informação e vou discutir com quem? Vou discutir com o meu médico, pô. Eu vou sentar com o meu médico, eu vou discutir com o meu médico. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? O que eu vislumbro? O que eu quero a longo prazo? É isso que vocês têm que ter relacionado a isso. E quando a gente fala de envelhecimento ou longevidade na ortopedia, eu vou repetir. Massa óssea, massa muscular, qualidade articular e a relação hormonal do indivíduo. Perfeito. E quando eu falo de não reposição, não remédio, quando eu falo assim, das mudanças habituais da vida do indivíduo, pensando em longevidade, pensando em ortopedia, eu estou falando do quê? Sono regular, controle da resistência à insulina, dieta anti-inflamatória, evitar o tabagismo de qualquer forma, evitar o etilismo sempre que possível, exposição solar adequada e é fundamental mudança da atividade física para treinos de força. Eu preciso pensar em massa óssea, massa muscular, qualidade articular e a relação hormonal. Tem exame para tudo, a gente discute tudo isso. Tá bom, mas o que eu preciso mudar, André? Imediatamente, mudar o sono para ter um sono regular, que seja adequado para você. Controlar a resistência à insulina basicamente através do controle da diabetes e da perda de peso. Dietas anti-inflamatórias de todos os tipos possíveis aí que vocês podem ter de informação junto com os nutricionistas. Evitar o tabagismo e o álcool, a exposição à luz solar adequado e é fundamental uma atividade física também voltado para treino de força. Pronto, o básico é isso. Beleza, moçada? Agora que a gente já pegou esse básico, vamos pegar para o tema do que a gente veio discutir hoje aqui. Tá bom, gente, a gente veio discutir o que aqui? A gente veio discutir osteoporose. Primeiro tópico, qualidade óssea, qualidade muscular, qualidade articular e a relação hormonal. Em relação à qualidade óssea, o osso ele pode ser subdividido em 3 tipos. Ele pode ser um osso normal, um osso com osteopenia ou um osso com osteoporose. Um osso normal é a relação da massa óssea normal. O osso com osteopenia é um osso mais fraco que o osso normal, mas relativamente normal para a idade do indivíduo. E o osso com osteoporose é um osso doente, é um osso que pode quebrar mesmo sem trauma, mesmo sem impacto. Tá bom, André, em termos de informação para eu ficar assustada, para eu aderir à live, para eu prestar atenção no que você está falando, me dá um dado importante. Vamos lá. Fratura de colo de fêmur. Paciente idoso que quebrou o quadril. Toda a família tem um. Taxa de mortalidade, 80% em 5 anos. Então, se você é um idoso com osteoporose, você quebrou o seu quadril, independente da cirurgia e do resultado cirúrgico, você tem 80% de chance de vir a óbito em 5 anos. Então, a osteoporose ela é um problema que tem que ser controlado. A osteopenia também. Perfeito. Eu não vou entrar nas osteoporoses e osteopenias secundárias, por outras patologias, tumores ou coisas anormais. A gente está falando aqui de envelhecimento. Então a gente vai pegar a osteoporose e a osteopenia basicamente, inicialmente da mulher. Toda mulher pós-menopausa
entrando no período de climatério, vai caindo os hormônios ovarianos, a qualidade óssea da mulher vai diminuir. A mulher, após 40, 45 anos, tem que fazer exames de sangue, exames de urina, densitometria óssea e fazer o acompanhamento a longo prazo dessa qualidade óssea. De uma maneira boa ou mal, essa abordagem inicial na mulher ela é feita de forma adequada, graças a Deus. O que a gente tem tido muita surpresa aqui? No homem. Pô, André, mas você falou que a osteoporose é uma doença da mulher pós-menopausa. A osteoporose geralmente é uma doença da mulher pós-menopausa. Ou pelo menos a gente pensava que era assim. O que a gente tem visto? Que não é a verdade. O homem também tem osteopenia e o homem também tem osteoporose. Só que a gente morria antes. Então, como a expectativa de vida era baixa no sexo masculino, o homem morria antes de desenvolver a osteopenia, ele morria antes de desenvolver a osteoporose. Agora que ele está envelhecendo, ele começa a desenvolver a osteoporose, ele começa a desenvolver a osteopenia, ele começa a desenvolver esse tipo de patologia. Então, a osteopenia e a osteoporose, elas também têm que ser acompanhadas no homem. Perfeito, André. E qual que é o problema? Você já falou, o problema é ter uma fratura. Exatamente. O problema é ter uma fratura. As fraturas da coluna por osteoporose, por insuficiências, fraturas patológicas da coluna por insuficiências, elas podem ter um tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador, a depender do tipo da fratura. Pode ser um tratamento por uma microcirurgia com cimento, pode ser um tratamento de uma cirurgia mais agressiva. Aí vai depender do padrão da fratura, não do padrão da doença. Mas aí a gente também tem uma outra falha. Um monte de paciente de idoso cheio de fratura por achatamento na coluna, tratando as fraturas por achatamento na coluna, se entupindo de anti-inflamatório para tratar a dor da lesão, se matando de fazer fisioterapia, mas não tratar a osteoporose, que é a doença de base. Tá? Então tá bom, doutor, como que eu preciso me preocupar? Eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Tenho mais que 40 anos, eu sou homem, acima dos 50 anos. Eu preciso fazer uma parte de prevenção de osteopenia e osteoporose. Densitometria, exame de sangue, exame de urina, passa no seu ortopedista, passa no seu especialista, passa comigo, a gente vai olhar a qualidade óssea. Tá bom, André, minha qualidade óssea tá boa, o que eu vou fazer? Acompanhamento anual. Perfeito. Não tá boa, eu tô com uma osteopenia, o meu osso não está doente, mas está fraco para a minha idade. Eu vou ter que fazer o quê? Uma reposição dessa qualidade óssea. Certo? É simples o raciocínio, é simples, e eu quero passar para vocês informação. Então, se eu tenho uma qualidade óssea baixa, eu tenho que pensar, será que eu estou ingerindo pouco cálcio? Segundo pensamento, será que eu estou ingerindo a quantidade de cálcio, mas esse cálcio está entrando na célula? Terceiro ponto, eu estou ingerindo cálcio, o cálcio entra na célula, mas a degradação e a quantidade de cálcio que eu jogo fora é pertinente? Então, se eu tenho um paciente com osteopenia, se eu tenho um paciente com investigação da qualidade óssea, eu vou investigar inicialmente o cálcio no sangue, a vitamina D e a calciúria de 24 horas, para ver se eu tenho que repor cálcio, se eu tenho que repor vitamina D ou se eu tenho que entrar com alguma medicação antiabsortiva. Era assim que a gente fazia de uma maneira simples, de uma maneira geral. Hoje a gente tem outras maneiras de controlar esses marcadores. Hoje a gente tem outros marcadores como o CTX, que é um marcador de reabsorção óssea. A gente tem o PUNP, que ele vai indicar neoformação óssea. Então a gente tem marcadores assim um pouco diferentes que a gente usa em determinados casos. Mas habitualmente com cálcio sérico, vitamina D e calciúria de 24 horas, a gente consegue controlar essa reposição. Tá bom, André, então eu posso repor o cálcio, eu posso repor a vitamina D. Perfeito. E se eu tiver com essa tal de reabsorção aumentada? E se meu organismo estiver absorvendo muito? Como que eu trato isso? É simples, gente. O tratamento é com remédio. A gente pode dar um comprimido semanal, a gente pode dar um comprimido mensal, a gente pode fazer uma aplicação subcutânea semestral ou uma medicação endovenosa anual para controlar a osteopenia e a osteoporose em casos moderados, em que só de eu repor e de eu suprir com a medicação eu não consigo. Então, eu começo suprindo com a medicação. Eu tenho medicações antirreabsortivas de várias classes diferentes. Se eu tiver um paciente com osteoporose já grave, eu tenho espécies de hormônios do crescimento ósseo, como a teriparetida, que vão estimular a neoformação óssea, vão estimular aquele osso a se refazer para eu depois passar por um tratamento de manutenção com cálcio, vitamina D, etc, etc, etc e tal.
Então, vejam só, a gente está falando de uma doença que pós-fratura no idoso pode ter uma mortalidade de 80%, em que o tratamento vai ser medicamentoso e preventivo. Não tem razão de eu não fazer um tratamento medicamentoso, um tratamento que é só tomar remédio e prevenir a doença, certo? Dentro desse conceito, e vejam bem, o que eu estou trazendo para vocês aqui, ou tentando trazer para vocês aqui, é assim, é um pouco diferente em termos assim de conceitos. Eu não sou nutricionista, eu não quero ensinar ninguém a ter dieta. O objetivo da live e da conversa aqui não é esse. O objetivo da live é, vocês têm que ter uma dieta, uma ingestão adequada de cálcio. Tá certo? Como que eu consigo uma ingestão adequada de cálcio? Leite, ovo, derivados e carne vermelha. Tá bom, eu tenho uma dieta, eu como carne, eu bebo leite, eu tenho derivados do ovo na minha dieta, iogurte, requeijão, sei lá. Eu como isso. A minha ingesta é adequada, eu tenho como ver isso. Eu preciso repor do ponto de vista médico? Não. Aí do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de envelhecimento, eu posso repor cálcio, vitamina D junto com vitamina K, pensando em longevidade? Pode. Pensando em osteopenia? Não. Vale a pena eu tomar? Depende. Se você tiver uma osteopenia ou uma osteoporose, você vai precisar tomar. Se você não tiver, você pode não precisar tomar. Se você não precisar tomar, você pode tomar a depender da sua necessidade, que é uma medicação que alguns pacientes pode causar intolerância gástrica. Então, às vezes, não vai ser uma medicação boa para você. Então, só repor, só entupir as pessoas de mais medicação, mais medicação, mais medicação. Não sei se esse conceito é o mais interessante. Por isso que eu acho que vale a pena uma discussão médica. Ah, André, mas você acha que entupir o indivíduo de remédio é bom? Não, eu acho que a indústria farmacêutica força absurdamente tratamentos, entre aspas, não tão adequados. Da mesma forma que a indústria alimentícia força tendências de alimentação que também às vezes não são a mais adequada. Eu acho que o bom senso e o consenso médico às vezes é mais interessante. Ainda mais que quando a gente vem aqui para discutir longevidade, qualidade, resultados com o médico, só o resultado estético não é o que a gente vai levar em consideração. Ah, André, mas o resultado estético é importante? É, mas a gente tem que ter um resultado também voltado para a saúde. Então, moçada, é o seguinte, ó, fazendo uma revisão, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando na moda. Qual é a moda? Longevidade, evitar o envelhecimento, prolongar a funcionabilidade, voltado para ortopedia. Eu vou pensar em quê? Massa óssea, massa muscular, qualidade articular e a parte hormonal. Quando a gente falar de massa óssea, eu vou pensar numa massa óssea normal, numa osteopenia ou numa osteoporose. Massa óssea normal, osteopenia ou osteoporose, o tratamento é remédio, resolve, tá certo? Ah, em relação à massa muscular, eu posso ter uma massa muscular normal, eu posso ter uma sarcopenia leve, uma sarcopenia grave. O tratamento e a reposição de proteína é feita a depender do paciente, a depender de critérios do paciente. Tudo bem, doutor André, mas se eu não tiver um déficit de proteína, eu não tiver uma sarcopenia, eu não tiver um déficit proteico, é interessante eu fazer reposição de whey? É interessante eu fazer reposição de creatina? É interessante eu fazer reposição de ômega 3? É super interessante, pô. Ah, creatina, o pessoal brinca que cada horário muda. Gente, se tomar uma dose de creatina por dia, uma dose de proteína por dia, tiver uma dieta balanceada, tiver a parte hormonal com qualidade, fizer a reposição de suplementos articulares, a longevidade ela vai vir com a medicina moderna. O que me preocupa muito são os excessos e os exageros. Então, massa óssea, massa muscular. Terceiro, qualidade articular. Aí a gente tem que avaliar duas coisas diferentes. Tá, em relação à qualidade articular geral, perfeito. Em relação à qualidade articular geral, em relação à qualidade articular em termos de profilaxia, de prevenção, a gente tem 4 substâncias aí. A gente tem a vitamina B, que é fundamental na parte de regeneração. A gente tem a condroitina e a glucosamina. E a gente tem o colágeno, especialmente o colágeno tipo 2. Então, se eu estiver pensando em uma regeneração articular e uma prevenção articular,
e eu repor glucosamina mais condroitina, com doses de colágeno diária e com vitamina B de formas diferentes, a gente vai tentar evitar uma lesão, uma progressão de uma doença articular. Este tipo de reposição para a qualidade articular, glucosamina, condroitina, colágeno tipo 2 e vitamina B, isso daqui é algo que eu acho que vale a pena todo indivíduo acima dos 45 anos fazer esse tipo de reposição. Em relação às outras, eu acho que tem vários critérios que vale a pena você avaliar, mas em relação a essa parte de qualidade articular, eu acho fundamental. E aí a gente entra no quarto fator, que é a qualidade hormonal. Perfeito. Em relação à qualidade hormonal, você vai ter a qualidade hormonal ou a relação hormonal na mulher, você vai ter a relação hormonal no homem. A relação hormonal ou a relação dos hormônios na mulher é algo extremamente complexo da gente mexer. No homem é mais tranquilo. No homem ela vai estar basicamente relacionado aos níveis de testosterona global, de testosterona livre e das proteínas ligadoras da testosterona. É uma correlação fácil de fazer e assim o benefício da reposição hormonal masculina em termos de longevidade e de qualidade de vida é algo indiscutível. Então aqui também fica outra dica, se você tem mais que 40 anos e você está evoluindo de uma forma assim, não interessante, você fala, André, me dá um exemplo, você tem mais que 40 anos, você está com baixo libido, disfunção erétil, diminuição de energia, alteração de humor, gordura abdominal localizada, adinamia, que a gente tinha aquela falta de vontade de fazer tudo, sonolência exacerbada. Se você está com todos esses fatores, principalmente no sexo masculino, acima dos 40 anos, a chance de você estar passando por uma disfunção hormonal facilmente passível de reposição é enorme. Aí cabe o indivíduo buscar cada uma. Então, eu queria deixar aqui duas visões diferentes em relação a essa parte de reposição, essa parte de longevidade. A parte da doença, a parte médica e a parte de reposição, buscando longevidade e acompanhamento vitalício. Então, se eu tenho um paciente que eu doso cálcio sérico, doso cálcio urinário, doso vitamina D, faço toda essa relação e não tenho uma deficiência, eu posso manter só com a suplementação da dieta habitual. Ah, André, mas existe indicação de suplementação de cálcio, vitamina D, vitamina K, sem ser numa deficiência, para ter uma suplementação exacerbada, para trazer longevidade, para melhorar, etc, etc. Existe. Tem indicação? Tem, mas é buscando longevidade, não é para tratar osteopenia, osteoporose. O paciente ele tem o direito de entender o que está acontecendo e de decidir se isso é melhor para ele ou não. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que levar em consideração e é muito importante a gente discutir. Em relação à massa muscular, que vai ser o whey, creatina e o ômega 3, todo indivíduo pode repor, é extremamente benéfico. Se não trouxer um bem-estar enorme, a gente acredita que mal, com certeza, não vai fazer. E a reposição para a qualidade articular? Isso eu acho fundamental, que seria a glucosamina, condroitina, colágeno tipo 2 e a vitamina B. Então, depois, eu acho que deu para a gente correr um apanhado geral. Tentei repetir várias vezes para que ficasse realmente gravado, para que depois quem quisesse pudesse ir checando item a item e vendo qual é a relação que cada um tem que ter. Lembrando que não adianta nada eu ter 8 potes de reposição diferentes e eu não fazer um treino de força e de ganho de massa muscular. Não adianta. Não adianta. Então, a gente não pode esquecer o básico. Se eu for pensar em longevidade, eu tenho que pensar em sono regular, controle da resistência à insulina. Tirzepatida é um caso à parte que resolveu... Tudo bem, Lambert? Tirzepatida é um caso à parte que resolveu a resistência à insulina e a perda de peso, dieta anti-inflamatória, controle do tabagismo e do álcool, exposição solar adequada para vitamina D e treinos de força. Sendo repetitivo, voltando, basicamente é isso. Quem quiser mandar pergunta, moçada, vamos mandar pergunta, porque agora é a hora. Aí tem um monte de pergunta interessante, ó. Olha essa daqui, ó. Leite de vaca fortalece os ossos? Se a gente fosse perguntar, a pergunta é sim. O leite de vaca, como toda a maioria dos leites, ele é rico em cálcio, e o cálcio ele é fundamental para que você tenha um crescimento e uma massa óssea adequada. Então,
carne vermelha, o leite e os derivados dos ovos e os derivados de leite são excelentes para que você tenha esta questão da qualidade óssea. Aí vem aquelas perguntas, pô, mas aí tem o ovo tem gordura, pô. Aí, gente, sei lá, é uma coisa que foge um pouco assim do meu controle de conhecimento, entendeu? Determinadas especificidades você vai ter que discutir com um nutricionista para discutir exatamente qual é o ponto X, qual é o ponto Y. Outra coisa, quando a gente fala de longevidade, de qualidade de vida e dos temas que a gente traz aqui na live para o pessoal brincar e discutir e isto da parte, a gente está falando para a população normal. Aqui a gente, eu tô com baixa libido, eu tô com problema X, eu tô com problema Y, eu vou com o Dr. André, ele acertou a minha dieta, ele fez isso e ele me fez uma reposição de testosterona mínima com 2 injeções por 3 meses para dar um ano, para melhorar o meu humor, tal. Essa abordagem que funciona para 90% das pessoas não é a abordagem que a minha equipe teria com atleta de alta performance ou de alto rendimento. O que a gente vai usar de droga ou de medicação na população normal não são as taxas e as doses que a gente vai utilizar numa população de alto rendimento. Da mesma forma que esse tipo de reposição não é o que é feito em pacientes da terceira idade, que vai demandar um cuidado ainda maior. Tá? Então, assim, o objetivo da gente discutir aqui é gerar discussão, é gerar conhecimento, é gerar nos senhores a vontade de ir atrás de informação. Daí eu vou discutir essa informação quando? Em consulta. Aí vem consulta médica, a gente senta, aí a gente discute, pô. Quantos pacientes que eu recebo ali que o cara tá frustrado, pô. O cara tá ali, pô, doutor, tô mal, tal. Primeiro precisa de um chacoalhão. Que ele fala, pô, doutor, tô mal, tenho 55 anos e eu me canso para fazer X. Eu falo, pô, mas você faz o X? Faz, pô, você tá ótimo, pô. 55 anos, você faz tudo o que você fazia com 30, só com um pouco mais de dificuldade, pô, você tá de parabéns. Aí você vai ver a taxa normal, testosterona lá embaixo, acima do peso, assim, várias coisas que poderiam ser controladas. Essas coisas, elas são facilmente controladas e a maioria delas é de conhecimento público, pô. Assim, não é uma mistério nem nenhuma revolução, nada disso do que a gente está discutindo aqui. Aqui, ó, a Rosemary está falando que receitou para ela o IBAN, que o IBAN é o ibandronato, né? É o ibandronato sódico, se eu não me engano. Que às vezes eu me perco, porque às vezes eu não sei o nome comercial, né? Aí tem que ver qual que é, tá? Mas é um dos antiabsortivos, é uma medicação boa. Outra pergunta aqui. Fatores de risco para osteoporose. O principal fator é a terceira idade. Em especial na mulher pós-menopausa. Mulher pós-menopausa e os homens que quiserem envelhecer com uma qualidade melhor são os fatores, os candidatos principais que tem que correr atrás desse tipo de informação. Tá? Aqui, ó. A atividade física ajuda a combater a osteoporose? A atividade física é algo que move a pessoa para a longevidade, né? Sim, a atividade física, o impacto, tanto baixo quanto moderado impacto, ele vai estimular a neoformação óssea, ele vai estimular os osteoblastos, ele vai estimular a formação de líquido dentro das cartilagens, ele vai aumentar a lubrificação das cartilagens, ele vai trazer inúmeros outros bem-estares para o organismo. Então, sem dúvida nenhuma que a atividade física, principalmente atividade física que envolve algo voltado ao ganho de força, então musculação, judô, jiu-jitsu, exercícios que você realmente, uma natação bem feita, são exercícios que realmente eles trazem algum ganho de força, em especial a musculação, são fundamentais para o equilíbrio da massa óssea, para a longevidade, para esse quadro que a gente está vendo. Para isso, especificamente, é muito superior do que os exercícios aeróbicos puros como corrida. Não quer dizer que a corrida não tem um espaço dentro disso. Nós estamos discutindo esse ponto específico, por favor. Outra pergunta super interessante aqui, que eu queria deixar um agradecimento, que o pessoal deixou na minha caixinha de pergunta, que é quais são os primeiros sinais da doença. E aí que a gente tem um problema, porque a osteoporose, ela é uma doença silenciosa, você não tem sintoma. É uma doença totalmente silenciosa. A osteoporose não dói.
a gente detecta nos exames, de maneira preventiva. Você só vai detectar na fratura. Então, o primeiro contato do paciente que não sabe que essa doença existe com a doença vai ser uma fratura numa queda pequena, com quebra um úmero. Eu rodei, quebrei o quadril, tenho uma fratura de fêmur. Eu tive uma fratura de perna ou de osso da perna com movimento rotacional mínimo. Múltiplas fraturas na coluna por achatamento, por acunhamento, queda da própria altura com fraturas múltiplas na coluna, às vezes até de uma gravidade maior pela osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. Então, você não vai ter esse sintoma, não vai começar com uma dorzinha. Provavelmente, se você descobrir através de um sintoma, vai ser um sintoma de fratura e provavelmente vai ser uma fratura mais grave e que vai demandar um cuidado e uma preocupação maior. Então não pode chegar nisso. Tá, então qual é a prevenção? Procurar o atendimento médico. Como? Você tem mais que 45 anos, chega para o seu ortopedista e fala, doutor, pede uma densitometria óssea, meus exames para ver como é que está a minha qualidade óssea. Você é mulher, provavelmente a sua ginecologista vai correr atrás disso, mas se você quiser vir discutir comigo, vai ser um prazer também. Aqui a gente colocou o cálcio na urina, sim. De exame laboratorial é um dos que a gente prefere mais. Por quê? É o que a gente chama de calciúria de 24 horas. Então, o cálcio, ele entra no sangue, se liga com a vitamina D para entrar na célula. Depois ele é reabsorvido na célula, cai no sangue e vai ser eliminado na urina. Quando você tem essa reabsorção muito aumentada, você vai aumentar a quantidade de cálcio excretado na urina. Então, a quantidade de cálcio excretado na urina, ele é um excelente indicador de que eu estou tendo uma ação exacerbada dos osteoclastos. Então, eu preciso inibir a ação desses osteoclastos. Hoje, a gente tem uma outra prova, que é o CTX, que vai indicar a reabsorção óssea, que é um marcador até melhor que a calciúria. Mas a calciúria ainda é um excelente marcador. Então, melhora a massa óssea quando você faz o tratamento adequado, Rosenir, melhora, você está de parabéns. O caminho é esse, o caminho é ir atrás e trazer profilaxia e trazer o tratamento. Tá, daí eu quero repor o meu cálcio, a minha vitamina D, a minha vitamina K para sempre, pensando em longevidade. Pô, super legal. Mas isso daí não vai tratar só a osteopenia. O que tratou a osteopenia foi o IBAN, não foi só a reposição. Então a reposição ela é importante para a manutenção da massa óssea. Se você quer melhorar a massa óssea, você tem que fazer um tratamento medicamentoso. Então, de antemão, deixa para a colega aí, Rosenir, os parabéns, tá bom? A Deni, a gente estava falando aqui que a osteoporose, ou a osteopenia, é uma doença silenciosa. Ela não cura. Ela não dói, perdão. Então, a sua dor óssea, a sua dor articular, ela não é proveniente da osteopenia e da osteoporose. Isso, entre aspas, eu te garanto. A gente teria que investigar outras causas de dor articular. André, eu tenho dor no corpo inteiro. A gente tem que pensar em doenças reumáticas, a gente tem que pensar em fibromialgia. Ah, doutor André, não, eu tenho meu corpo inteiro dói, mas eu tenho uma artrose de joelho. Meu corpo inteiro dói, mas meu ombro, eu tenho uma lesão maior, ou coisa assim. Pessoal, quem quiser passar comigo, ali no link da bio tem meus contatos, vocês me acham, tá? De uma maneira geral, eu estou no núcleo de medicina avançada do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, mas é super fácil achar os contatos dos locais onde eu atendo, tá bom? E no atendimento meu, André, eu quero ir para discutir só coluna. Eu amo de paixão. Eu quero ir para discutir longevidade, eu quero ver toda essa parte de longevidade, envelhecimento, eu quero discutir isso, eu quero que o médico me diga se minha atividade física na academia está certa. A gente pode discutir qualquer coisa que vocês quiserem voltado a isso, mas tem que ter a preocupação, tem que procurar o atendimento médico e depois tem que seguir as orientações, que é o mais difícil, né? Só recapitulando aqui, que chegou uma outra pergunta em relação a tratamento. O que a gente tem que entender é que a gente tem dois tratamentos. A gente tem o tratamento da consequência da doença e a gente tem o tratamento da doença. O tratamento da consequência vai ser o tratamento da fratura, o tratamento da lesão, o tratamento do problema da estrutura. É esse o tratamento que a gente vai fazer. Na coluna pode ser pino, pode ser parafuso, pode ser microcirurgia de cifoplastia, que você insufla um balão, refaz a formatura da coluna e depois você injeta um cimento ósseo. Super interessante. Daí como que é esse cimento ósseo? É um cimento de construção? Não, é como se fosse uma espuma.
Quando ela entra ali, ela aumenta de temperatura e ela, bum, expande, ela ocupa aquele espaço. Ela ocupa aquele espaço, ela preenche aquela vértebra, ela ocupa aquele espaço e ela trata essa fratura por insuficiência. Então, eu tenho o tratamento da fratura. Aí eu quebrei o quadril, eu tenho quanto? 80 anos, prótese. Tive que fazer uma prótese total de quadril por causa de uma fratura por osteoporose. Então, eu tenho o tratamento da sequela. Não quero nem chegar na sequela, eu quero tratar a doença. Tá bom, então eu tenho um tratamento preventivo e eu tenho um tratamento da doença. Tratamento preventivo é na fase de osteopenia. Geralmente a gente só suplementa o cálcio, a vitamina D e entra com alguma medicação antirreabsortiva para equilibrar essa perda de massa óssea e trazer uma manutenção de uma massa óssea quando ela está boa. Quando eu entro na fase de doença, de osteoporose, de doença mesmo, aí geralmente a gente entra com a teriparatida, que são hormônios relacionados ao aumento da massa óssea aí através do estímulo dos osteoblastos. Então é complexo, mas também é simples de entender o mecanismo. O pessoal que passa comigo está acostumado, a gente vem, faz um desenho e o paciente tem que entender o racional do que ele vai fazer. Quando ele entende o racional do que ele quer fazer, aí as coisas tendem a andar de uma maneira mais tranquila. Ó, eu vou parar aqui um minutinho esse raciocínio para responder o negócio da Ademir aqui, que eu acho bem interessante. Porque é o seguinte, ó, ela está relatando aqui, ó, tenho artrose, tendinite, bursite, hérnia de disco, mais algum problema no joelho, tudo dói. O que é o fundamental no seu caso? É a gente entender se você tem uma artrose no joelho, uma bursite não sei aonde, um não sei o que não sei aonde, e cada uma dessas coisas precisa de um tratamento específico, ou se você está com alguma alteração do equilíbrio sistêmico central que está te causando dor em tudo. Isso é a primeira coisa que tem que entender. Eu tenho uma paciente que teve o azar de ter bursite, tendinite, artrose e hérnia de disco. Tive uma paciente, ela teve o azar de ter tudo isso, então eu tenho que tratar tudo isso. Não, eu tenho uma paciente que ela tem um reumatismo que chama fibromialgia, que está desencadeando dor no corpo todo dela. E além disso, ela ainda tem uma herniazinha de disco lá, mas isso daí é tão pequeno que nem vale a pena a gente olhar. Tem que fazer essa diferenciação em você. É outra coisa que a gente discute também, a individualização do tratamento, pô. Eu tenho o mesmo paciente de 45 anos, vamos pegar um exemplo, 45 anos, a minha idade, eu, André, tenho 45 anos. Eu tenho paciente de 45 anos que quer escalar o Everest. Eu tenho paciente de 45 anos que quer ser um senhorzinho dentro de casa e tocar a vidinha dele dentro do ambiente domiciliar dele. Se eu for fazer um tratamento com uma hérnia de disco de um paciente de 45 anos que quer escalar o Everest, não é o mesmo problema de eu tratar um paciente que tem uma hérnia de disco que ele quer ficar só em ambiente domiciliar. A abordagem tem que ser diferente em todos os aspectos. Ó, eu vou responder aqui o nosso comandante Marcelo. Boa noite. Uma densitometriose com resultado cuja densidade seja muito superior ao valor de referência. Pode ficar algum tipo de problema? Grande abraço. Então, se você tiver um aumento da massa óssea exacerbada, pode. Existem algumas doenças que causam aumento da massa óssea exacerbada. Às vezes é até uma artrose de coluna que pode enganar a máquina e trazer uma relação. Ou às vezes são doenças são coisas mais raras, mas se tem uma alteração de massa óssea muito grande e não tem nenhuma artrose ou problema de coluna que possa enganar a máquina, vale a pena repetir a densitometria e pedir outros hormônios, que nem paratormônio e outros tipos de hormônio aí pra gente ver coisas diferentes. Mas Marcelo, me chama no privado, a gente conversa, pô. Manda uma mensagem no consultório, a gente conversa. Eu sei quem é você, eu sei que você tá aí. Você sabe, você me manda uma mensagem no privado, a gente conversa. Pode ir no Senado. Deixa eu ver aqui, que tem muitas. Aqui, ó, o que devo fazer para manter a saúde dos meus ossos em dias? Boa pergunta. Para esse momento da live veio uma boa pergunta. A primeira coisa que eu acho que você tem que saber é se sua massa óssea tá boa ou não. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se minha massa óssea tá boa ou não, para ver se eu tenho que me preocupar com isso ou não. Ah, minha massa óssea é boa, eu não tenho que me preocupar com isso. O que eu vou fazer? Primeiro, um acompanhamento, para ver se ela vai se manter boa. Voltando, sono regular, controle da resistência à insulina, dieta anti-inflamatória, evitar o tabagismo e o álcool,
tomar sol de maneira regular e fazer academia ou musculação ou alguma atividade física que traga treino de força. Ah, eu já tenho uma deficiência, vai ter que fazer uma reposição do que você tem. Eu tenho uma doença, vai ter que melhorar a sua qualidade óssea para depois fazer uma manutenção do que você já tem. Então, de uma maneira geral, é relativamente simples. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando ao final de mais essa live aí. Eu agradeço a participação de todas. O tema é um tema um pouco diferente, mas eu acho que fica aí a informação. Então, para o pessoal de 2026 que quer entrar no shape, mas está com medo, que quer fazer perda de peso e pegar e trabalhar a resistência à insulina através de terzapatida, mas não achou uma opinião médica que seja condizente, pessoal que está com dificuldade de problemas relacionados ao sono, ansiedade, quer discutir isso de uma maneira superficial para ver medidas habituais para controlar o sono, os meus pacientes habituais, os meus problemas de coluna, a qualidade de vida e a parte hormonal, entendeu? Quem tiver com dificuldade dessa relação de assim, vou ter um 2026 diferente, procura a nossa equipe que a gente está cheio de novidade. Beleza? Galera, um abraço, fiquem com Deus. Eu acho que é isso aí. E se ficar... outra coisa importantíssima, que o pessoal da Medellín aqui está me lembrando. Quem tiver dúvida ou pergunta nos próximos dias, pode mandar. Pode colocar, a live vai ficar gravada, pode colocar na live, pode mandar no direct. Se demorar, pode demorar um pouco, mas eu respondo. Se vê que está demorando muito, que eu não vou responder, manda a pergunta de novo que eu me perdi. Porque se eu ver, eu respondo e eu devo responder todos. Agora é isso mesmo, pessoal. Valeu, boa noite, fique com Deus aí.